essa aqui não é uma live motivacional, uma live espiritual hoje, é uma live mais de governo mesmo, né? Porque a gente fez uma construção muito sólida com relação a avaliar tudo que impacta a vida humana, né? Até agora. A gente fez mergulhos interessantes na gestão das emoções, nesse caminho de ano e meio, né? Fez mergulhos bem interessantes na gestão das emoções e no impacto do desequilíbrio emocional dentro da nossa vida. E a gente foi mergulhando em outros mares, fazendo aqueles deep diving, né? Mergulhamos na Grécia, né? Porque a gente também expandiu a gestão das emoções para um conceito de 9 áreas da vida, porque o pessoal, 9 áreas da vida, Duda, não entendi. Essas 9 áreas estão associadas às 9 emoções, né? A gente não traz isso com tanta clareza, mas por trás das 9 áreas da vida estão as 9 emoções, uma área da vida para cada emoção. E depois a gente mergulhou também no Mar Vermelho, né? A gente explodiu as 12 áreas, as 12 ordens da prosperidade, e nessa explosão de 12 ordens da prosperidade, a gente vinculou com as 9 áreas da vida, ou seja, fizemos uma mega cobertura da vida humana, porque, sem dúvida nenhuma, um empresário, um empreendedor, um líder, ou qualquer ente, né, qualquer ser humano precisa dessa clareza, porque não são muitos pontos que nós precisamos melhorar na nossa vida, mas certamente alguns pontos são fundamentais. E o que a gente faz quando a gente separa as emoções, quando a gente separa as 9 áreas da vida, separa as 12 ordens da prosperidade, a gente busca pegar dentro daquela betorneira que eu comento, que é a vida humana, pegar aquele ingrediente que não está fazendo bem. E no momento que a gente separa, a gente consegue analisar. Se a gente consegue analisar, a gente consegue agir pontualmente em alguns itens que precisam da nossa atenção no nosso dia a dia, para que a gente possa se sentir melhor, para que a gente possa ter uma sensação de qualidade de vida melhor. Porque não adianta nós levarmos a vida no automático, meus queridos e minhas queridas. Levar a vida no automático, deixar com que os nossos prazeres carnais nos puxem, né? E quando eu falo prazeres carnais, é os mais diversos, drogas, sexo em demasia, desequilibrado, alimentação, álcool, vícios que muitas pessoas têm, vícios, demasia de telas, as mais diversas, tanto as redes sociais quanto jogos. Quando eu estou deixando isso me levar, eu simplesmente estou sendo atraído pelo mundo físico, pelo mundo carnal, e aí eu não estou fazendo essa ação nesses itens que eu preciso cuidar, porque cada um de nós tem alguns itens em especial que precisa ter mais atenção, porque a sua estrutura emocional puxa mais para aqueles determinados vícios. E é esse que a gente tem que ter mais atenção, porque é esses que estão destruindo a nossa qualidade de vida, baixando a nossa sensação de bem-estar e, consequentemente, diminuindo o impacto que nós podemos ter em todos, e primeiro na nossa vida e segundo em todas as vidas que caminham perto da gente, o nosso famoso próximo. O próximo não é o que está próximo, não é aquele que está distante, é o próximo. Aquele que está distante também é próximo, mas menos próximo do que está próximo. Acompanhou?
Então nós fizemos essa cobertura e top das galáxias. Eu amei já essa caminhada e não vamos sair dessa linha. A gente vai continuar sempre olhando para as pessoas, porque as pessoas é que fazem os negócios. As pessoas é que impactam os negócios. E é através dos negócios que nós realizamos os nossos sonhos da pessoa física. É através da egrégora que se forma para conquistar um objetivo coletivo, que são os negócios, que nós conseguimos realizar os nossos sonhos e o nosso propósito individual. Essa clareza falta para muita gente também. Eu quero viver de forma fantástica na minha pessoa física, mas no negócio eu não estou com aquela mesma ancoragem emocional, eu não estou com a mesma força, com a mesma vontade, com o mesmo tesão de fazer acontecer no business, mas eu quero realizar todos os meus sonhos. Observa que isso fica desbalanceado. Eu tenho que ter a mesma vontade, porque é através da conquista dos objetivos coletivos que eu realizo os meus sonhos individuais para a minha vida, né? Eu sempre peço para, especialmente os mentorados, ter clareza através do quadro dos sonhos, aonde é que eu quero chegar na minha pessoa física, né? Recomendo que todos façam, né? E o tema de hoje, deixa eu dar o pause aqui, que ainda tá com uma musiquinha no fundo. Eu fui fazer uma sessão de reiki ontem, fantástica, e aí tava com as musiquinhas de ontem ainda. Então, o tema de hoje tem a ver com o vínculo desse CPF com esse CNPJ. Se através do CNPJ a gente conquista para realizar os nossos sonhos, está tudo interligado, né? Independente da tua posição de liderança, da tua posição de empresário, de executivo, né? Independente da tua posição, é através disso. Então nós temos que olhar, sem dúvida nenhuma, para essas duas fontes. E aí nós encontramos várias coisas nesse ambiente. Às vezes o CPF é forte e o CNPJ é fraco. Esse é o famoso bambambam, né? Tá andando com os carrão, tá de Rolex, tá top das galáxias, e a gente olha para o CNPJ, tá um caos. Ele demonstra, porque de fato ele demonstra um CPF forte, mas é fraco. Então tu olha nas redes, é um CPF mega top, mas a empresa tá uma M, então quer dizer que o CPF também tá uma M. Só tem uma aparência de estar top, né? Então esse é um dos casos que tem. Outro caso, CPF fraco, CNPJ forte. Isso acontece muito em pessoas mais discretas, né? Que têm empresas gigantescas e ninguém conhece praticamente, né? A gente tende a imaginar que o CPF está forte, mas, de novo, cada um carrega o seu karma, cada um carrega as suas questões para serem resolvidas, e muitas vezes, na própria não solução das suas questões, dá um recolhimento à sua realidade individual e, obviamente, eu acabo parecendo humilde, mas em geral, vamos crer que empresas fortes possuem CNPJs fortes. E também tem o CPF fraco com CNPJ fraco. Isso aí tem muito. É a maioria, eu diria. Então, o empreendedor, o executivo, ainda está cheio de limitações pessoais, limitações técnicas, e a empresa está uma M. Tem muito emprego com CNPJ, que eu já falei em outras lives, com essa lógica. E aí tem o CPF forte e o CNPJ forte.
Isso é a menor parte, mas existe também. O cara está muito bem na pessoa física, equilibrado nas 12 áreas, nas 12 ordens da prosperidade, nas 9 áreas da vida, e a empresa está bombando, cumprindo o seu propósito, realizando sonhos individuais através da realização dos objetivos coletivos. Isso existe também. Não é a maioria, mas existe. E é isso que nós temos que buscar. Esse é o nosso alvo, como empreendedor, como executivo. A vida equilibrada nas 9 áreas da vida e nas 12 leis da prosperidade. Parece que é uma complexidade, mas como eu já falei, tem poucos itens que a gente precisa melhorar, não é em todos. E a minha empresa está bombando, atingindo os objetivos, crescendo de forma organizada. Também tem isso. E hoje, especificamente, nós vamos falar de quando o CNPJ está fraco e o CPF está forte. Por que está forte? Vamos considerar juntos que as pessoas acompanharam o nosso conteúdo nos últimos meses e trabalharam em cima daqueles pontos que precisavam ser melhorados e reforçaram o seu CPF. Então, bem, uma vida mais equilibrada, uma vida mais top, 12 ordens da prosperidade, 9 áreas da vida. Mas a empresa está uma M. Esse é o caso mais específico que nós vamos trabalhar hoje. Acontece muito também a mesma lógica com o CPF fraco. Então, se o CPF está fraco, também vale essa lógica. Mas, o que acontece para a empresa não estar bem? Em geral, a maioria trava na crença de que quanto mais eu me esforçar, mais eu me dedicar, mais resultado eu vou ter. Deixa eu... bem quente aqui. Então a maioria trava nessa lógica. Quanto mais esforço eu tiver, mais disciplina eu tiver, mais equilíbrio eu tiver, mais resultado eu vou ter no CNPJ. Mas eu preciso dizer para vocês que esforço não vai resolver essa equação. E esse é uma questão que eu vejo em muitos, na maioria dos empreendedores, achando que o esforço vai gerar o resultado que eles esperam. E não vai gerar. Tem uma boa parte de conhecimento faltando nessa lógica. Então, a frase que eu anotei aqui, que eu quero que vocês gravem é: esforço sem clareza não é recompensado em resultado. Esforço sem saber para onde que eu quero ir e como que eu chego lá, e aí o esforço estar concentrado nesses pontos. Se não tiver concentrado nesses pontos, eu não vou ter o resultado que eu espero. E aí minha vida como empreendedor vai ser desperdiçada. E eu vou achar que cada vez mais esforço, cada vez mais dedicação, disciplina, vai gerar o esforço, o resultado que eu espero. E na verdade vai gerar o quê? Ao invés de resultado, vai gerar cada vez mais desgaste. Cada vez mais desgaste e a sensação de que não estou saindo do lugar, ou estou melhorando muito pouco, evoluindo muito pouco. Essa sensação faz com que gere um esgotamento do empreendedor, um esgotamento do empresário. Ele passa anos com uma sensação muito forte de que há muito esforço para pouco resultado. Então, isso realmente, se não for corrigido nessa lógica de CNPJ forte ou fraco com CNPJ fraco, nós não vamos conseguir ter os resultados que a gente espera nos nossos negócios.
Então, gente, isso é muito sério. E é algo que eu venho alertando todos os empresários que estão à minha volta. Falta o que nessa lógica? Cada vez mais técnica de negócio. Mas eu vou chegar lá. Botei mais uma frase aqui que não posso deixar de citar. Olha só. O que te fez crescer até aqui é exatamente o que começa a te travar daqui para frente. Então eu vejo muitos empreendedores, gente, muitos negócios que tiveram um arranque esperado. Eles cresceram muito CLT que virou pequeno empresário, muita gente que herdou o negócio do pai e da mãe, muita gente que tinha uma ideia e colocou ela em prática. Então, no início, ok. No início vai. No início dá aquela sensação de que estou evoluindo. Mas isso logo acaba. Porque falta, de novo, a tecnicidade que eu vou entrar um pouco mais à frente. Então, se o empresário não tiver essa clareza do que tem que ser feito, quando tem que ser feito, a sensação de esforço não vai terminar. E isso vale para qualquer atividade. Eu não sou empresário, Duda, estou aqui na live, mas eu sou um colaborador no negócio, sou um profissional liberal. De novo, se não tiver a clareza do que é prioritário e o que vai mexer mais o ponteiro, e ali ao dedicar tempo, a sensação também de esforço versus resultado vai ficar desbalanceada. E na nossa vida, pessoa física, a mesma coisa. Essa lógica se expande, porque, no final das contas, esse empresário que está se esforçando muito, ou se nós, a nossa pessoa física, estamos nos esforçando muito e não tendo resultado, é porque a gente está diluindo muita nossa energia em muita coisa que não serve para absolutamente nada. E essa tensão, se a gente não tiver, a nossa vida passa muito rápido, como a gente sabe muito bem, mas não custa relembrar. Não teve agora, semana passada, faleceu, eu gostava muito dele, o Madeirite, né? Não sei se alguém acompanhava. Na sexta-feira, né? O cara do Sextou, bebê. Tava sempre com uma cervejinha, Sextou, bebê. Quem fez, fez. Quem não fez, daqui pra frente não faz mais não. Muito engraçado, cara, divertido. Mas o cara faleceu num infarte fulminante. E isso nos relembra, e ele tinha 50 anos, que nem eu, né? E isso nos faz relembrar de que duas coisas que para mim são fundamentais e eu quero que vocês pensem sobre isso no dia de hoje. Primeiro, exatamente o que eu citei anteriormente. Foque no que realmente importa. Use os 24 quilos de ouro que tu recebe diariamente, que são 24 horas do teu dia, para fazer coisas que são importantes, interessantes, que vão te ajudar a viver uma vida melhor. E não naqueles vícios que eu comentei no início da live, que são os vícios que fazem com que a gente viva uma vida desordenada. Porque esse é um ponto. Focar no que tem que ser feito. E o segundo ponto é os 24 quilos de ouro. Viver cada quilo de ouro, que é uma hora, da forma mais intensa, mais agradável, mais próspera possível. Progress equals happiness. Progress equals happiness. Progresso igual a felicidade. Ontem eu estava estudando para a nossa live de hoje e chegou para mim uma informação muito interessante estudando, ouvindo sobre o Tony Robbins, né? Que é o cara dessa frase aí, progresso igual a felicidade, né? Ele está há 15 anos
15 anos entrando numa banheira de gelo todos os dias. Todos os dias, 15 anos. E a maioria das pessoas pensa nisso, já acha, nossa senhora, que coisa, mas o cara está 15 anos fazendo isso. E aí, diariamente, ou nos dias menos motivado, ele olha para aquela banheira e diz assim, não, mas... Tony, de novo tu vai entrar nessa banheira? Tu tá provando o quê para quem? Tu não precisa provar nada para ninguém, Tony. É um dos caras mais, sem dúvida, o influenciador mais rico dos Estados Unidos, junto com a Oprah. Eu não sei se ela é influenciadora também, né? É mais apresentadora, mas o Tony é um cara que transforma vidas. Sou apaixonado por ele. Presidentes também, o Ivan tá me lembrando, Tony Robbins. Então, e aí o cara entra 15 anos seguidos, todos os dias na banheira de gelo. E aí ele se dá conta quando a mente dele coloca ele em dúvida, ele se dá conta, eu preciso continuar reforçando o meu CPF para que o meu CNPJ seja cada vez mais forte e através da minha vida outras vidas sejam transformadas. Então a minha mente não vai me ganhar. Eu vou entrar de novo. Faz 15 vezes 360 aí, Ivan. Quantos dias o cara está entrando na banheira de gelo? E nós, muitos de nós... 5.400. Quanto? 5.400 dias. A gente toma uma canelada, quer desistir. Nós estamos há 2 anos e meio entrando online toda quarta-feira. Quantas caneladas vocês acreditam que eu já tomei? Dezenas, centenas? E nós estamos aqui batendo semanalmente o nosso horário para dividir esse conhecimento que vem de Deus, passa por mim e chega em vocês. Então não desistam, comecem e terminem, vão seguindo diariamente, reforçando o seu CPF para que vocês tenham mais realização nos negócios. Então, no final das contas, gente, contra quem que eu estou lutando? E contra quem e o que eu estou lutando? Contra quem e o que quem caminha comigo está lutando? Justamente contra essa lógica de que só o esforço não gera o resultado. Estamos lutando contra empresários, contra empreendedores, mas aqueles que estão se esforçando muito estão estagnados. É contra a estagnação que nós lutamos. Contra o esforço que não gera resultado, ou resultados limitados, muito menores do que deveriam gerar. É para isso que nós temos que se unir e lutar. Cidades, eu vi que o prefeito estava online aqui, cidades estagnadas, empresas estagnadas, comunidades, vidas estagnadas. Porque se eu acredito que progresso é igual a felicidade, eu luto contra a estagnação. Eu luto contra o esforço que não está gerando resultado. E eu lutando contra isso, eu preciso de mais gente para me ajudar. E é algo que cada vez mais eu vou trazer também para os mentorados, para cada vez mais a gente transformar com técnica, com reforço no CPF, para que o CNPJ seja muito mais pujante. Que a nossa vida profissional e empresarial seja mais pujante. Bem? Então, eu anotei mais alguns pontos aqui, olha só. Mais esforço não resolve, mais cobrança não resolve, mais pressão não resolve essa estagnação, essa falta de resultado. Nós precisamos de técnica. E de onde vem essa técnica, Duda? Esse é um grande ponto que eu quero trazer também. Muita gente sendo empresário sem conhecimento de gestão.
Vai dar certo, Duda? Vai dar, mas de forma limitada. Ou não vai dar certo, ou vai dar certo de forma limitada. Por que não vai dar certo? Porque o esforço sem técnicas não vai dar resultado. Nós precisamos de clareza aonde que a gente quer chegar e saber como chegar lá. Eu vejo muitos empresários, gente, sem essa clareza, sem essa visão de onde quer chegar, e às vezes tem visão de onde eu quero chegar, mas não faz a menor ideia de como chegar lá. Do que tem que ser feito primeiro, qual a ordem das coisas. E é uma reflexão que nós temos que ter também para a nossa pessoa física. Quando a gente fala de gestão estratégica, nós estamos falando de plano estratégico. Um plano estratégico que mapeia com clareza quais as nossas principais vulnerabilidades, tanto no mundo interno quanto no mundo externo. Tanto no mundo interno, que é forças e fraquezas, quanto no mundo externo, que é ameaças e oportunidades. Se eu não faço isso com clareza, eu vou ficar perdido no caminho. E aí eu vou achar que o esforço vai resolver. Trabalhar mais horas vai resolver. Botar mais pressão na equipe vai resolver. Ficar corrigindo na força vai resolver. E não vai. Não vai resolver. Nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo. Outra coisa que eu noto muito, meus queridos e minhas queridas, nós queremos crescer. Os nossos negócios, nós temos uma intenção genuína que eles cresçam, mas o método é zero. Conversei com... Esse é um exemplo muito bacana. Olhando da minha perspectiva, tem um pouco da indignação, porque aí está, de fato, o nosso inimigo, que é a estagnação, que é o esforço que não dá resultado. Só que também é engraçado, por exemplo. Conversando com um mentorado, ele me traz a seguinte resposta para 2 perguntas. Perguntei para ele, quem é que toca a produção no teu negócio? Ah, sou eu. Legal, bom. Então ele deve ter um gestor comercial, eu pensei, né? Tá, e quem toca o comercial da empresa? Aí ele me respondeu assim, eu que cuido dos guri. Eu que cuido dos guri? Eu fiquei pensando, o que será que ele quis dizer com isso? Obviamente que se é eu que cuido dos guri, na minha área comercial, eu estou naquela lógica de que, vai dar certo. Nós vamos continuar tocando que vai dar certo, eu cuido dos guri. Eu pergunto para vocês, essa empresa que eu cuido dos guris, tem uma clareza de como atrair novos leads em cada um dos canais de aquisição de clientes? Essa empresa tem um gestor que cuida no detalhe os indicadores do processo comercial, não só do marketing, que é a atração do lead, dos diferentes canais de aquisição, mas essa empresa tem indicadores que controlam com clareza as etapas do processo comercial? E eu avanço um pouco mais, essa empresa tem domínio da técnica da conversão das objeções para aumentar a taxa de conversão do seu negócio, dos clientes, da venda? Se é eu que cuido dos guri, é pouco provável, convenhamos, né? Pouco provável. Então, o que está faltando? Técnica de gestão no que eu chamo do pilar fundamental dos negócios, que é a agressividade comercial, que é dominar a área comercial e o que eu sempre falo, buscar lá do bolso, eu uso outros termos, né? Buscar lá do bolso do concorrente os pedidos e colocar no nosso bolso. Mas isso não é só energético, isso é técnica.
e técnica recorrente, que é feita hoje, amanhã e depois da manhã, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, semestralmente e anualmente. E por isso que, para mim, a indignação está cada vez mais forte, porque esse empresário, ele está se esforçando. Ele é o cara que está trabalhando às 12 horas por dia e acredita que através do esforço vai resolver questões fundamentais de falta de clareza para onde quer ir e o que tem que ser feito para chegar lá. Se falta essa clareza, o esforço não vai resolver. E isso cada vez mais tem que ficar claro. Os empresários precisam de direcionamento de conteúdo de qualidade, de pessoas que já trilharam esse caminho. Essa é a minha indignação, é muito esforço para pouco resultado. Eu queria ficar dentro dos 30 minutos hoje. Então, gente, indo para o final da nossa live, 2 pontos. O empresário, anotei aqui, o empresário deixa de ser o executor central quando ele assume o posto de arquiteto do negócio. Ah, Duda, tu está dizendo para a gente sair do operacional. Não há nada mais estratégico do que gerenciar o operacional. Não há nada mais estratégico do que a gente dominar o operacional. A gente não vai lá executando tudo, porque daí eu engargalo o negócio em mim mesmo. E esse é um outro inimigo, um outro problema sério que eu venho lutando. Muitos negócios engargalados no próprio executivo, no próprio sócio, no próprio empreendedor. Está errado também, gente. É, de novo, um esforço que não vai gerar um resultado. E aí, olha só a responsabilidade do líder. Se eu, como líder, não gero o resultado para o meu negócio que deveria ser gerado, eu estou limitando os sonhos daqueles que caminham comigo. Porque não é através da realização do objetivo coletivo que a gente realiza os sonhos individuais. Então eu tenho que ser o líder que a minha empresa merece que eu seja. E para isso, não só resolver as minhas questões pessoais é fundamental, mas obviamente dominar as técnicas de negócio que vão fazer com que a estagnação seja eliminada. Ter clareza para onde que eu quero ir e saber o que eu tenho que fazer. E saber aonde que eu devo focar nesse dia para destravar o crescimento do negócio. Porque essa é a responsabilidade que nós, como líderes, temos. Se a nossa empresa não cresce, não atinge os seus objetivos, os nossos liderados não atingem também os seus sonhos individuais. Porque é através da realização dos objetivos coletivos que nós realizamos os nossos sonhos individuais. Isso é uma máxima que tem que ficar cada vez mais clara para cada um de nós. Ok? Então, a transformação chave, eu anotei 4 pontos aqui, ó. Menos improviso, mais governo, menos dependência pessoal, mais autonomia dos processos e do sistema empresarial. Uma empresa é um sistema, porque eu quero sociedades pujantes, comunidades pujantes, pessoas físicas pujantes, negócios pujantes, para que a gente possa depender menos do sistema estatutário, menos do governo e depender mais da nossa capacidade de geração de riqueza. Nós temos que construir uma sociedade que dependa mais da sua própria capacidade de geração de riqueza. E não de um sistema que depende do governo, que a nossa sociedade está muito ancorada nisso, né? A gente olha índice de desempregos, o menor índice de desemprego da história. Incrível, né? Eu olho aquilo ali e me cai as butiá do bolso.
E a gente olha uma quantidade absurda de pessoas que estão nos auxílios do governo, e maior do que gente registrada. Então, assim, há um índice de desemprego baixíssimo, menor da história. Quantidade de pessoas dependendo de auxílios de governo desse tamanho. E não conta nesse número. Então, eu estou dependendo do sistema do governo, eu não conto no desempregado, porque, teoricamente, eu não estou procurando emprego. Mas que conta é essa, meus amigos? Que conta é essa? Quem é que acredita nesse número? E ainda o pior, esse sistema de alimentação, de auxílios, acaba fazendo o quê? Fazendo com que essa pessoa não procure mais emprego. E a gente vê todas as empresas precisando de gente para trabalhar. A gente não vai conseguir chegar muito longe com essa lógica. É claro que tem, assim, eu não sou contra apoiar quem realmente precisa. A sociedade precisa gerar esse apoio, mas observa que eu não posso fazer com que isso seja a estrutura base da nossa sociedade. Aí que está o grande erro. Eu tenho que apoiar a pequena quantidade de pessoas que precisam de apoio. A gente precisa estimular a geração de riqueza e renda para aqueles que têm capacidade de trabalho, porque tem muita empresa precisando de gente para trabalhar. Isso está muito claro, né? Bem, mas essa não estava prevista, essa conversa, mas aí chegou e a gente trouxe, né? Então, indo para a última parte da nossa live, eu quero citar para vocês aqui, ó, esse novo pensamento, clareza de que nós temos que ter o nosso tempo investido nas coisas certas e, ao mesmo tempo, isso na pessoa física e na jurídica, e, ao mesmo tempo, fazer com que as coisas certas sejam aquelas que vão levar a gente a realizar os nossos sonhos na pessoa jurídica e na pessoa física. Fazer isso depende de técnica de negócios. Sem a técnica, nós vamos cair em 3 pontos que são nevrálgicos. Primeiro, muito esforço, pouco resultado. 2, vida sendo desperdiçada, empresários achando que são empresários, mas de fato estão ali drenando a sua energia vital e com resultados extremamente limitados. E terceiro ponto, que daí é mais filosófico, mas eu considero muito importante também, que se a gente tem resultado limitado, a gente tem pouco impacto. Eu fiz uma doação agora no mês de dezembro de um valor substancial, não vou citar valores, uma doação da pessoa física, da minha família, para a comunidade, para praticamente uma obra toda que vai ser feita na cidade. Mas como é que eu consigo fazer isso? Por causa da minha pujança. Então eu estou lutando para empresários mais pujantes, empresários conscientes mais pujantes, porque eles vão gerar mais impactos nos seus colaboradores e na sua comunidade. Colaborar na sua vida, pessoa física, nos seus colaboradores, sua empresa, sua comunidade. É para isso que eu luto. Eu luto contra a estagnação e a favor de empresários cada vez mais pujantes, abundantes, empresas mais pujantes, abundantes, para que todos consigam realizar os seus sonhos individuais através da realização do sonho coletivo. Tá? E para fechar, CPF forte é a base. 2, CNPJ fraco. CNPJ forte não é um sonho, é uma construção, não é algo que se realiza do nada, é construído com técnica. E por último, quero dizer para vocês que eu estou dedicando a minha vida para isso. Para que a gente tenha cada vez mais CNPJs fortes
e CNPJs sendo construídos com técnica. Técnica que vai remir o tempo. Menos esforço, mais resultado. Ah, Duda, então não vai ter esforço? Vai. Mas um esforço orientado. Um esforço que atua no gargalo, que consequentemente gera um resultado desproporcional. Eu estou trazendo isso porque é isso que aconteceu e acontece na minha vida. E é por isso que eu abro essas lives aí há 2 anos e meio, para que vocês consigam se alimentar um pouco dessa lógica que vai, sem dúvida nenhuma, mudar um pouco de cada vez a vida de cada um de vocês. Esse é o meu desejo e é para isso que eu invisto o meu tempo, servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tinha que finalizar com isso, né? Tá bem? Bora para a nossa mentalização final. Não fujam. Vou aumentar o som aqui. Botar uma musiquinha, que tal? Musiquinha do meu reiki de ontem. A Tarlin organizou para mim o meu reiki. Só falta não funcionar agora. Bom, não tá funcionando. Vai ser musiquinha então. Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela sua bênção. Estou desde as 4h30 da manhã canalizando essa energia para esse momento especial. Obrigado por essa energia crística que caminha comigo, caminha com as pessoas que estão me acompanhando. É a tua palavra chegando através de mim e chegando em muitos lares, muitas famílias, muitas empresas, muitos empresários. Esses dias ainda uma mulher de um empresário mentorado Reborn falou assim: Duda, tu trouxe muita técnica, nós melhoramos muito, nosso negócio cresceu 2 vezes, mas o que tu mais trouxe para a nossa vida foi Deus, foi essa energia crística. Obrigado, Pai, por essa missão, obrigado por que tu colocou no meu coração. E é o que eu desejo para cada um que me segue, que melhore 1% a cada dia. E invista o seu tempo naquilo que realmente importa, naquilo que vai tornar a sua qualidade de vida melhor, a sua sensação de avivamento cada vez mais forte, avivamento espiritual. Que tu possas, Pai, iluminar cada família, abençoar cada família, abençoar cada pessoa que por aqui passa, cada pessoa que caminha ao meu lado, abençoar com muita abundância, Pai, com muita prosperidade e, acima de tudo, 2 grandes pontos, Pai: saúde e sabedoria, porque com saúde e sabedoria cada um de nós consegue galgar novos degraus. E alcançando novos objetivos, outras vidas são impactadas com a tua energia. É isso que eu desejo, é isso que eu profetizo em teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí, galera! Que baita momento! Live 127 no dia 12, não, 11. Peguei a produção nessa aí, né? Tamo junto, bora pra cima e bora governar. Pau na máquina. Que bom que tu chegou até aqui. Aproveita o embalo que eu separei mais 2 assuntos pra ti. Segue no flow.